Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos ver números inversamente proporcionais, dando continuidade ao estudo das proporções. No domingo passado, nós vimos os números diretamente proporcionais e em que condições eles são vistos como diretamente proporcionais. Hoje, nós vamos ver então os números inversamente proporcionais e em que condições eles são considerados inversamente proporcionais. Então, Toy, mostra para eles aonde é que está essa lição, já que você quer participar tanto dessa aula, né? Vamos lá. Os números de uma sucessão, então eu preciso considerar a sucessão ABCD, eles são inversamente proporcionais a uma outra sucessão que eu considero como A', B', C', D' e E', quando o produto de cada termo da primeira sucessão for correspondente à segunda, de forma que eles sejam todos iguais. Então, como eu tenho aqui a primeira sucessão A, B, C, D, eu tenho a segunda A', B', C' e D' e E'. Então, olha lá, A vezes o A' tem que ser igual ao B vezes o B', que tem que ser igual ao C vezes o C', o D vezes o D' e o E vezes o E', resultando num número que dê sempre o mesmo valor. E em que condição isso acontece? Quando a razão entre os termos, ou seja, eu vou pegar então o segundo termo para cada uma da segunda sucessão e fazer o seu inverso. Então, a hora que eu vou fazer um inverso, o que eu vou fazer aqui? Se ele é a linha, ele vai ficar 1 sobre a linha. O inverso de uma fração é o número escrito de forma contrária, ou seja, o que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. Então, se é a linha, então vai ser 1 sobre a linha. Então, vamos descer porque realmente não dá, você não está ajudando. E aí, esse exatamente produto que faz com que o fator de proporcionalidade seja o mesmo. Como seria isso então? Tá bom, vamos pegar lá A, e aí eu monto a razão. Então, a divisão do inverso da segunda sucessão. Então, na segunda sucessão, o inverso é 1 sobre a linha. B sobre o inverso do número da segunda sucessão, correspondente a ele, é o B'. Então, 1 sobre B'. C, e aí a razão de novo, de 1 sobre C', D sobre 1 sobre D' e assim sucessivamente, aonde nós vamos obter a constante K, que a gente chama de fator de proporcionalidade, que é a mesma condição dada nos números diretamente proporcionais. Então, lembrando, nos números diretamente proporcionais, já fazia direto o quociente, a divisão dos primeiros números da sucessão pela segunda sucessão. Aí agora nós fazemos também essa razão, só que pelo inverso dos números da segunda sucessão, ou seja, da segunda sequência que a gente optou aqui como A', B', C', D', E' e assim sucessivamente. Como fica isso na prática? Ou seja, trabalhando com números. Esse exemplo eu vou passar para vocês agora. Então, sejam as sequências 2, 3, 4, 6 e 12, 8, 6 e 4, eu quero saber se elas formam números inversamente proporcionais. Então, de acordo com a explicação, o que eu tenho que fazer? Montar a razão do primeiro número da sequência, ou a primeira sequência, com o primeiro número da segunda sequência. Só que de que forma que eu vou usar esse número da segunda sequência? Na forma inversa. Então, ficaria assim, 2 sobre o inverso de 12. 1 sobre 12. 3
sobre o inverso do 8. 1 sobre 8. 4 e o inverso do 6, que é 1 sobre 6. 6 e o inverso do 4, que é 1 sobre 4. A hora que a gente trabalha esses elementos, o que a gente faz? Numa divisão de fração, a gente teria que conservar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda fração. E isso dá 24. A mesma coisa vai acontecer aqui. 24, 24, 24. Então, aquele K, na teoria, que eu chamei de fator de proporcionalidade, é o valor 24. Então, 24 é o fator de proporcionalidade dos números inversamente proporcionais nesta sequência. Se isso não acontecer, aí o número não é inversamente proporcional. Aí ele pode ser uma outra coisa, até diretamente proporcional ou apenas proporcionais. Vamos então aos exercícios e aí na quarta-feira nós iremos corrigir. Então o exercício é o seguinte: dadas as sucessões 1, 3, 5, 10 e 60, 20, 12, 6, eu quero que vocês identifiquem o fator de proporcionalidade, se possível. Como eu disse a vocês, pode ser que ela não seja uma sequência de números inversamente proporcionais. Se isso não acontecer, o fator de proporcionalidade não vai aparecer. Então, tentem fazer e na quarta-feira nós iremos corrigir. Até lá! Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.